Em novembro, o Kotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Kotai, o próximo nível da revolução cripto. Temos um outro ponto. Nós vamos à questão dos Estados Unidos. Ela afirmou que assim, os conservadores não aceitavam o voto. Quando o voto feminino se tornou uma realidade nos Estados Unidos, foi porque a militância pró-voto sufragista, que não era necessariamente feminista, e aí tem uma diferença muito grande entre as sufragistas e as feministas, que não eram necessariamente feministas, elas conseguiram convencer quem detinha o poder, ou seja, os homens poderosos, de que estender a elas o direito ao voto seria mais conservador. Por quê? No caso dos Estados Unidos, imigrantes e negros libertos estavam votando. Os partidos políticos, esquerda e direita, perceberam que imigrantes, homens solteiros, escravos alforriados libertos tendiam a votar mais na esquerda. Por esse motivo, os conservadores passaram a pensar que o voto feminino poderia manter o status quo e não derrubá-lo. Veja bem, se você é um conservador que ama a América, você é um patriota, e tem dois grupos de mulheres pedindo voto. Um grupo religioso, como era o caso dos Estados Unidos, que tinha o maior grupo de militantes mulheres, que era um grupo religioso da temperança. Você tinha um grupo extremamente religioso, vinculado a princípios cristãos, que queria manter o status quo, preservar a família tradicional, e outro grupo menor, minoritário, de feministas que queria destruir o patriarcado. Por que motivo homens brancos e patriotas ouviriam as demandas de um grupo revolucionário de mulheres que falava contra essa própria ordem e não um grupo cristão? É por isso que, assim como nos Estados Unidos, na Inglaterra, também nos Estados Unidos, implicações religiosas e econômicas levaram à concessão do voto. Qual que é o meu ponto sobre o voto? Eu acho que a gente pode falar bastante sobre isso a partir de agora. O meu ponto é, o movimento feminista participou da luta pelo voto, assim como participou de diversas outras coisas ao longo da história. Mas ele não foi determinante para a conquista do voto. Então, se o movimento feminista não foi determinante para a conquista do voto, determinante. O que foi determinante? Mudanças econômicas e sociais, critérios religiosos e, por fim, a guerra. Esses três elementos são responsáveis pela expansão do direito de voto dos homens, que eram seus detentores legítimos. E por que os homens são os detentores legítimos do direito de votar? Porque foram os homens que conceberam a República, que conceberam o Senado, que conceberam a democracia, que escreveram sobre o que é a democracia no Ocidente. Foram os homens que lutaram pela independência dos países, pela soberania das nações. Foram eles que estabeleceram o sistema democrático de suas nações. Então é evidente que aquele que conquista detém a legitimidade de ampliar ou não esse direito. É evidente isso quando você é um cientista, por exemplo, você descobriu uma barata nova. Deus me livre, mas descobriu um novo tipo de barata. Que a barata é a única coisa que me faz questionar a criação divina, que foi o diabo que criou. Mas vamos supor que você é um cientista e descobriu uma nova espécie de barata. Quem é que vai nomear essa barata? Você, porque você foi o descobridor. Quem é que vai deter o poder político para dizer essa pessoa deve votar e essa não? Aquele que conquista esse sistema. Tem algumas mentiras em torno do direito de votar que fazem com que o movimento feminista, para mim, seja um movimento desonesto. É por isso que eu não gosto do feminismo, porque ele sequestra pautas. Uma delas, os homens podiam votar só porque eles eram homens. Isso é uma falácia, não é verdade? Os homens não podiam votar só porque eles eram homens. Nem todos podiam votar, nem todos os homens podiam votar, só aqueles que conquistavam esse direito. Os homens também tiveram que conquistar, tiveram que fazer revolução contra a monarquia para conseguir estabelecer uma república, por exemplo. Tiveram que conceituar. Foram os homens que conceituaram república, voto, democracia direta e indireta. Quem cria tem legitimidade para estabelecer até onde se amplia esse conceito. Pois bem, então foram os homens que criaram, que conquistaram, nós precisamos, eu sei que você gosta de Camille Paglia. Camille Paglia é uma feminista lésbica e ela tem uma frase maravilhosa. Nós precisamos reconhecer a glória do homem. Nenhuma feminista pode ser honesta se não reconhecer a glória dos homens, as coisas que eles conquistaram. E essa é uma delas. O conceito de democracia, o conceito de república, a conquista da soberania nacional. Tudo isso foi conquistado por homem. Então, evidentemente que eles é que decidiriam em que nível e velocidade isso seria ampliado. Mais um exemplo excelente sobre isso é o caso do Brasil. Quando você olha para o caso do Brasil, você pode digitar aí no Google. Digita aí no Google.
Jornal Voto Mulher. Vai no Google e digita Jornal Voto Mulher. Primeira imagem que vai aparecer aí no Google é um jornal de 1924, se não me falha a memória. Tá escrito lá, a concessão do voto. Então, embora nós hoje, todos contaminados com a ideologia feminista, olhemos para o passado e apliquemos nesse passado completamente sempre um foco feminista, um foco ideológico para analisar o passado, lá no passado, em 1920, 1930, no Brasil, o voto era tratado como concessão e não como conquista. Por quê? Outro livro para você pesquisar aí, o livro O Direito de Voto, do Alexander Kisser. Ele estuda sobre a conquista do voto na América e ele diz, em inúmeras partes do livro dele, essa é uma afirmação muito repetitiva, ele é um historiador do voto. Ele diz, nenhum grupo que não detém o voto pode conquistá-lo a não ser convencendo a elite poderosa, com argumentos que beneficiem essa mesma elite. Então, a elite poderosa de homens que detinham o voto só concederam os votos aos negros quando esses negros apresentaram uma contraparte, que foi a contraparte militar. Então, os Estados Unidos precisavam de soldados, os negros podiam lutar, dê a eles o direito ao voto. E esse mesmo argumento de relacionar guerra e voto aparece na Inglaterra, aparece na Suíça, aparece nos Estados Unidos e aparece no Brasil. Até hoje, o homem que vota no Brasil tem obrigações que a mulher não tem, como, por exemplo, o alistamento obrigatório. Vamos lá? Pode ir. Falei demais? Falei. Não. Super de boa. Primeiro, em relação ao que a Ana trouxe sobre... Um momentinho aqui. Sobre o estupro marital, né? Que antes ela tinha dito que o estupro marital, ele já era entendido como inaceitável, porque a lei já possibilitava que o estupro era inaceitável em todos os casos. Mas a questão é que isso depende muito da interpretação, que é relativa aos valores da época, tá? Então, veja bem, é uma afirmação extremamente generalista. Eu não acho que faça sentido, por exemplo, considerar que o estupro era aceitável dentro dessa afirmação generalista, dentro do casamento, ao mesmo tempo que se considera que a Kate Millett está necessariamente defendendo a pedofilia no seu livro devido à generalização que ela fala a respeito da redução dos tabus sexuais no geral, tá? Inclusive sexo contra crianças. E aí, eu vou procurar rapidinho aqui em relação ao sexo contra crianças, porque, veja bem, até um determinado período, havia a possibilidade do casamento reparatório, tá? Essa é uma outra coisa que as feministas começaram a se posicionar contra. Então, se um determinado homem estuprasse uma moça, para que se mantivesse a honra dela, o que acontecia? Os pais permitiam que ela se casasse, inclusive muito jovem, tá? Então, isso a gente chama de casamento reparatório. Também tinham casos em que a menina engravidava muito cedo, os pais também permitiam que ela se casasse muito cedo. Por quê? Para manter a legitimidade da família. Legitimidade da família está associado com um valor conservador. Agora, eu posso definir o conservadorismo através da explicação da justificativa do casamento infantil pela legitimidade da família? Eu não acredito que seja justo. E nós temos os exemplos de países que defendiam o casamento reparatório, era Portugal, Brasil, Espanha, países extremamente cristãos no passado. Hoje em dia, nós nos posicionamos contra, tanto quanto os conservadores. Dificilmente um conservador, hoje em dia, irá defender um posicionamento atroz e arcaico como esse. Nos países anglófonos, o que acontecia? Não havia o casamento reparatório, mas havia a possibilidade de casar moças muito jovens devido ao fato delas terem engravidado pela legitimidade da família. E eu estou me referindo a moças de 12, 13, 14 anos com homens muito velhos, tá? Então, essas eram as convenções da época em que as feministas se debruçaram exaustivamente sobre. Estou dizendo, mais uma vez, que o feminismo é perfeito, lindo, maravilhoso, cheiroso, perfumado. Não, evidentemente que não. E, mais uma vez, vou reiterar em relação a certas defesas do passado do conservadorismo, que hoje em dia não são necessariamente o reflexo do conservadorismo atual. Isso não é capaz de definir o que é o conservadorismo, da mesma forma que é muito difícil se determinar enquanto uma antifeminista, considerando a variedade de vertentes feministas e teses, argumentos e filósofas. Isso é extremamente difícil.
Agora, em relação ao voto, esse é um outro posicionamento que eu acho que é bem complicado, porque, veja bem, quando a gente tá falando sobre voto, eu tento trazer o aspecto, mais uma vez, de especificidades históricas, tá? Porque quando a gente fala de voto, é um pouco difícil tu dizer assim, o voto feminino aconteceu por conta de determinada pessoa. Não, na verdade não aconteceu assim. O que aconteceu... Você não disse isso. Não, calma aí. Eu não estou dizendo que você disse isso, mas em relação a explicar o voto feminino somente porque, sei lá, determinada pessoa aceitou, determinado conservador, etc. Nós temos outros exemplos de conquista de votos feministas, aliás, de votos, o acesso ao sufrágio. Como, por exemplo, tu trouxe antes a Berta Lutz, certo? Ela já era uma política, tá? Então, veja bem, por que ela era uma política? Porque ela era uma mulher da aristocracia, ela era uma mulher mais rica, ela era uma mulher burguesa. Portanto, ela tinha determinados privilégios que a possibilitaram defender e participar da Constituinte de 1932 para promulgação e aceitação do voto feminino no Brasil, tá? Ela foi realmente muito importante em relação a isso. Nós temos outra feminista, que agora eu não me recordo muito bem o nome, mas que também foi importante e menos famosa, tá? Então, veja bem, por mais que estivesse atrelado a determinadas responsabilidades, nós temos esse caso da Berta Lutz, que ela mesma trouxe, que existiam casos específicos de mulheres que tinham o acesso, mas eram casos escassos, específicos e raros, e não necessariamente atrelados às suas responsabilidades, mas atrelados também aos seus privilégios. Então, veja bem, quando a gente traz o aspecto do homem que iria para a guerra e, portanto, ele tinha o direito ao voto. Inúmeros desses homens que tinham acesso ao voto e que, na verdade, eles representavam o poder nessa sociedade, principalmente na Europa, que a gente está se referindo aqui em maioria, na Europa Ocidental, eles não iam para a guerra. Eles simplesmente eram homens ricos, aristocratas, nobres, que não arriscavam suas vidas por absolutamente ninguém. Eles somente detinham alguns privilégios muito específicos que eram relativos às classes sociais aos quais eles pertenciam. Então, veja, eles tinham determinados privilégios por serem ricos e por serem homens. Porque mesmo essas mulheres que eram ricas e nobres, como eu falei anteriormente, não tinham o mesmo nível de acesso à educação formal e também não tinham o mesmo nível de acesso ao poder institucional. E aí a Ana trouxe um aspecto que eu achei realmente muito interessante, que eu não tinha parado para pensar, em relação de que geralmente quem inventa determinadas leis, ou instituições, ou estruturas, que determina como as coisas irão acontecer. Pois bem, eu penso que dentro dessa lógica, ok, se determinada feminista, ela concebe determinada lei, então ela que é a única responsável por determinar a quem vai servir essa lei, ou quais direitos... Sim, é e isso que elas fazem. Não, calma aí, mas então tu acha correto? Não. Então, por que tu Mas acha correto? eu não prescrevi, eu só descrevi. Eu não prescrevi, eu descrevi. Então tu descreveu somente. Não, depende. Perceba. Qual foi a conquista puramente feminista? Não, Me dá uma conquista puramente feminista, nós vamos poder discutir sobre isso. Calma aí, ó. Eu estou usando de uma lógica. Eu estou agora fazendo um argumento racional lógico. Me diz o que as feministas conquistaram e a gente vai poder dizer se elas têm legitimidade. Calma aí. Eu estou criando uma situação hipotética, racional, lógica. Vamos considerar que uma determinada feminista conquiste um direito específico. Eu vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo aí. Que inclusive, eu discordo, tá? Atualmente, no Brasil, existe a legislação que proíbe que os homens coloquem rastreador no carro das suas companheiras como modo de vigilância. Mas, o contrário... Que bom ainda que dá pra botar. O contrário é aceitável, tá? O contrário é aceitável. Então, se uma mulher quiser colocar um rastreador no carro do seu companheiro, isso é aceitável. Eu sou peremptoriamente, veementemente contra. Isso é injusto, é sexista e já evidencia um privilégio feminino. Eu nem sabia que eu tinha esse direito, eu vou usar a partir Pois de então, estou te apresentando um argumento aí antifeminista. Sinta-se à vontade em usá-lo. Veja bem, eu penso que, por mais que as feministas, ou uma feminista específica, tenha desenvolvido essa lei, eu não acho que ela é justa e eu não acho que ela deve ser determinada a partir da concepção dessa feminista simplesmente porque ela foi autora disso. Eu não penso que algo deve ser determinado simplesmente porque foi inventado a partir de uma determinada pessoa ou de um determinado grupo social. Se nós formos considerar isso também, logo, o abolicionismo negro, também defendido por inúmeros negros abolicionistas, não deveria ser defendido ou considerado legítimo porque as estruturas institucionais e legislativas do Brasil não foram construídas por homens negros e mulheres negras. Eu não considero que isso seja legítimo. Então, veja bem, independentemente das estruturas, das instituições terem sido desenvolvidas pelos homens, eu penso que sim, as mulheres devem ter, sim,
um papel significativo para se determinar como elas também serão afetadas por Então essas você leis. acha que- Calma aí, porque veja bem, mesmo que uma mulher não fosse pra guerra, a gente tem que fazer também uma análise histórica, tá? No passado, um período tribal, se havia uma guerra, cerca de 50% dos homens iriam pra guerra, ou talvez um pouco mais, um pouco menos, veja bem. Mas ao longo do tempo, o percentual de homens que se apresentavam na guerra foi diminuindo e indo para cada vez menos homens indo pro fronte. A mesma coisa hoje em dia, são pouquíssimos homens que realmente vão pra guerra. Isso tende a diminuir, e eu acho isso excelente, é maravilhoso. Talvez no futuro realmente as guerras só aconteçam através de robôs e através de guerra cibernética, enfim. Mas veja bem, isso demonstra que, independentemente disso ter ido diminuindo ao longo do tempo, ainda assim os homens tinham relativos privilégios sobre as suas esposas, por mais que elas tivessem responsabilidade na vida comum. Porque geralmente as feministas, algumas pelo menos, dizem que e as feministas conquistaram o direito ao trabalho, o direito ao voto. Não, peraí, as mulheres pobres sempre trabalharam. Exato. Elas sempre trabalharam, principalmente na zona rural, sob frio, chuva, tempestades, acidentes, elas trabalhavam grávidas e o parto na natureza é extremamente comum, tá? É extremamente arriscado. Sem acesso a pré-natal, antibióticos, todas as estruturas tecnológicas, o parto na natureza é extremamente comum. E essas mulheres, elas cresciam, iam pra roça, trabalhavam na fazenda, elas recolhiam ovos do galinheiro, elas tiravam leite das vacas, elas transformavam toda aquela matéria-prima e, além do mais, elas comercializavam nas cidades. E, além de tudo, elas engravidavam, perdiam seus bebês, criavam aquelas crianças e também eram responsáveis pela manutenção do lar e, às vezes, eventualmente, também da propriedade. E, ainda assim, essas mulheres tinham muitos menos direitos do que os homens que tinham poder sobre elas. E nós também temos um outro exemplo. Quem gesta? São as mulheres. Inevitavelmente, biologicamente, são as mulheres que gestam. Elas são as responsáveis pela manutenção da vida na Terra. Isso já não deveria ser o suficiente para que as mulheres pudessem votar, considerando que inúmeras políticas feitas pelos homens também afetariam a vida dessas mulheres que engravidavam, que trabalhavam, que perdiam seus filhos, que transformavam matéria-prima, que iam comercializar nas grandes cidades. Vejam que eram inúmeras responsabilidades e que, infelizmente, não correspondiam às suas liberdades e aos seus direitos. Liberdade de ir e vir, liberdade de planejamento familiar, liberdade de dizer não aos deveres conjugais, liberdade de ser reconhecida como merecedora do sufrágio, de votar e ser votada. Na minha percepção, evidentemente, se corresponde, inclusive, à conveniência de determinado grupo que tem poder. Logo, é muito conveniente que você mantenha alguns privilégios, independentemente deles serem justos ou não. E na minha percepção, no passado, sim, houve uma tremenda injustiça. E eu não estou considerando que os homens também não foram vítimas de injustiça. A vida dos seres humanos no passado foi horrível, num sentido majoritário. Até 1800 e pouco, a maior parte esmagadora da população, antes da Revolução Industrial, vivia na pobreza, na miséria. A vida das pessoas, no geral, era extremamente difícil. Os homens tinham que submeter a inúmeras condições degradantes, humilhantes, física e psicologicamente. Mas as mulheres ainda tinham a sorte de estarem abaixo dessa situação.